No silêncio absoluto, antes do tempo e da matéria, Deus preparava o início de todas as coisas. Antes que existisse algo que os olhos pudessem ver, antes que a mente humana pudesse imaginar a existência, havia apenas o não ser. O abismo da inexistência se estendia em todas as direções. Nenhum som, nenhuma forma, nenhuma cor, somente o vazio. Mas sobre esse vazio pairava algo, ou melhor, alguém. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, silencioso, paciente, pronto para iniciar a grande obra. A primeira ação não foi com as mãos, mas com a palavra. Deus disse: haja luz. Essa ordem simples e poderosa abriu as comportas da criação. A luz surgiu onde antes haviam trevas profundas. Não uma luz comum, mas a manifestação da ordem divina atravessando o caos. Deus viu que a luz era boa. Ele a separou das trevas e assim estabeleceu o tempo. O dia e a noite nasceram ali, no primeiro dia, segundo o relato sagrado de Gênesis. Pode-se perguntar por que começar com a luz. Porque a luz é o princípio da visão, da direção da vida. No mundo físico, só compreendemos quando vemos. No mundo espiritual, só caminhamos quando a luz de Deus. Essa luz, muito antes do sol ser criado, já brilhava em fidelidade, pois era a expressão do próprio Deus agindo. No segundo dia, Deus separou as águas. Criou o firmamento, esse céu que hoje contemplamos, que abraça a terra e abriga as nuvens. Uma separação não como rejeição, mas como preparação. O céu acima, a terra abaixo, tudo pronto para o que viria depois. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Imagine agora a cena: as águas se reúnem com obediência, deixando que a terra seca apareça. Essa mesma terra, ainda crua, pronto terreno para os primeiros sinais de vida vegetal. Árvores robustas, flores delicadas, frutos variados. Cada planta produzindo sementes conforme sua espécie, garantindo que a vida se perpetuasse. Era o terceiro dia, e Deus viu que era bom. Uma criança, ao ouvir esse relato pela primeira vez, levantou a mão e perguntou: mas como Deus fez a florzinha saber como crescer? O pai, sorrindo, respondeu: porque cada coisa na criação escuta a voz de Deus e obedece. Só nós é que às vezes deixamos de escutar. O quarto dia chegou com brilho. Deus criou os luminares. O sol, radiante e firme no governo do dia. A lua, suave e fiel, refletindo a luz durante a noite. E as estrelas, incontáveis como promessas antigas, bordando o céu com mistérios. Quando olhamos para o céu à noite e ficamos em silêncio, ouvimos o eco desse verso: e Deus viu que isso era bom. No dia seguinte, o quinto, as águas e os céus ganharam vida. Os peixes cortaram os mares, desde os enormes até os invisíveis a olho nu. As aves lançaram-se ao céu com asas abertas, cada qual com sua melodia. Deus abençoou essas criaturas com fecundidade. A vida pululava em todas as direções. Então veio o sexto dia, e com ele a vida terrestre. Os animais do campo, os répteis, os grandes mamíferos. E então Deus fez algo diferente. Não apenas ordenou, mas formou, moldou com intenção íntima. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E assim criou Deus o homem e a mulher. Não como os demais, mas com a marca da eternidade impressa na alma. Em uma conversa entre amigos, um deles refletia: é maravilhoso saber que não somos um acidente cósmico, né? Somos imagem de Deus. O outro respondeu: pois é, e isso significa que também carregamos responsabilidade. A criação foi confiada a nós. Temos que cuidar como Ele cuida. Esse diálogo simples mostra o peso e a dignidade do chamado humano na criação. O capítulo continua: e Deus contempla tudo o que fez. Não apenas bom, muito bom. Uma criação completa, harmônica, bela. E Deus descansou no sétimo dia, não por estar cansado, pois o Todo-Poderoso não se exaure, mas para nos ensinar a contemplar, a parar, a reconhecer a bondade no que foi criado. O sábado foi abençoado justamente por isso. É um dia em que imitamos o Criador, descansando e reconhecendo que há propósito no repouso. Essa criação não é apenas um relato antigo, ela continua viva. A palavra que disse: haja luz, continua ecoando. Onde há caos, Deus gera ordem. Onde há trevas, Ele cria luz. Onde há vazio, Ele preenche com sentido. Essa é uma verdade eterna. Deus continua criando. Em nosso interior, em nossas famílias, em nossas comunidades. Criando recomeços, novos sentidos, caminhos inesperados. Talvez sua vida hoje
hoje esteja como no princípio, sem forma, vazia, envolta em escuridão. Mas lembre-se, Deus está ali. O Espírito paira sobre as águas, e com uma só palavra, Ele pode transformar essa escuridão em luz. Porque tudo o que Ele cria tem propósito. Não somos por acaso. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhuma história foge dos seus olhos. E quando Ele diz, haja luz, não há escuridão que resista. Que este episódio nos leve não apenas ao início do mundo, mas ao início da fé, da confiança e da esperança em um Deus que continua atuando na criação. Que possamos observar o mundo ao nosso redor com gratidão e reverência, sabendo que tudo o que existe foi feito por amor. O mesmo amor que moldou o mundo, molda também nossas almas, e assim seguimos, com os olhos na luz, com os corações firmes na palavra, e com a certeza de que Deus, o Criador de todas as coisas, também é o restaurador de tudo o que se perdeu. Até o próximo episódio, onde mergulharemos mais profundamente nos mistérios sagrados da palavra. Que a graça e a paz estejam com você.